Oi pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre o tema os impactos da fake news na sociedade. Se você quer saber mais sobre esse tema ou quer entender melhor vários contextos e argumentos para esse eixo temático, para aumentar o seu repertório, fica aqui nesse vídeo. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Assim você não vai perder nenhum vídeo novo que a gente lança toda semana. Curta e compartilhe esse vídeo para que chegue a maior número de pessoas, para que seja visível, para que esse projeto alcance quem realmente precisa, para que dê uma motivação maior para a gente gravar esses vídeos aqui também. Me segue lá nas redes sociais, no meu Instagram e no Instagram do projeto. Assim você vai poder interagir, né, mandar suas dúvidas, tá sempre comentando as coisas com a gente. Aproveita, clica aqui no link que tem na descrição, onde você vai encontrar a proposta de redação sobre esse tema e também vai encontrar o link de um grupo no Telegram onde você pode enviar suas redações, suas dúvidas e pode me encontrar para que eu faça a correção gratuita sobre esse tema para você. Nesse vídeo nós não vamos falar sobre a estrutura de uma redação. Se você tem dúvida ainda, vou deixar aqui o link para você acessar o vídeo com toda a estrutura da redação. Também você encontra link com os materiais, com todos os resumos. Eu vou dar aqui dicas para vocês de coisas que você pode usar no contexto, nos argumentos e na intervenção. Claro que você pode inverter, você pode colocar uma coisa que eu falei no contexto no argumento e vice-versa. O que você achar melhor. Eu só trouxe no contexto coisas mais gerais, mais históricas, mais de definição mesmo, que eu acho que tem mais a ver com o contexto por ser mais abrangente. Então vamos começar falando sobre possíveis contextos que você pode usar nesse tema e nesse eixo temático lá na sua introdução para ambientar toda a sua discussão. Hoje eu vou começar com ele, o meu queridinho, Revolução Industrial. A gente vai comentar então que desde a Revolução Industrial teve todo o uso de novas tecnologias, né? A tecnologia começou a estar presente no cotidiano das pessoas. As relações das pessoas com a tecnologia, como com as outras pessoas, elas mudaram com essa revolução industrial. Então você pode usar isso para inserir a tecnologia no contexto, para relacionar isso com a tecnologia regendo a vida das pessoas, até você chegar o porquê as fake news elas se espalham tão rápido, porque que elas são veiculadas por essas tecnologias e chegam tanto na vida das pessoas. Segunda ideia de contexto que eu trago para vocês, ainda no tema da história, porque eu gosto muito de trazer alusões históricas no contexto, eu relacionaria com o nazismo, né, com toda a propaganda de Hitler. A gente sabe que a gente tem uma frase do ministro de propaganda de Hitler, que era um dos seus principais braços direitos. Ele se chamava Joseph Goebbels, e ele tem uma frase que diz assim: uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Então você poderia começar esse contexto falando que mentiras tomam proporções muito grandes e podem influenciar, né, toda uma sociedade. E aí você vai, por exemplo, falar que Hitler fez isso para assumir o poder e para dar toda a ideia nazista, né? Ele assumiu várias posturas com mentiras para poder convencer a população a ficar do lado dele. E aí você pode usar essa frase também, tanto no seu contexto como em algum argumento seu. Para os amantes de Zygmunt Bauman, sempre trago uma reflexãozinha dele, porque a sua obra da modernidade líquida, ela não se resume só a relações líquidas. Tem várias outras coisas que você pode trazer, como por exemplo a urgência. Ele tem uma frase que diz o seguinte: 3 décadas de orgia consumista resultaram em uma sensação de urgência sem fim. Ou seja, todo esse tempo da pós-modernidade, com o crescimento do capitalismo, nós temos a sensação de sempre precisar correr contra o tempo. É uma urgência, a gente quer fazer tudo o mais rápido possível. Isso nos leva a ver uma informação e compartilhar no mesmo momento, querer passar isso de uma maneira tão rápida que a gente não para e vai olhar quais são as fontes, se aquilo é verdade, se eu encontro isso em algum outro lugar. Agora, uma outra referência que eu achei super legal para trazer no contexto é a questão de Pinóquio, gente. Pinóquio, uma história infantil. E aí você pode trazer, na história infantil do Pinóquio, cada vez que ele mentia, o seu nariz crescia. E diferente da ficção, diferente dessa literatura, na nossa sociedade, né, no mundo real, nós não conseguimos enxergar quem mente. Nós não conseguimos separar quem está falando a verdade e quem está mentindo. A não ser se a pessoa mentir muito mal, mas não existe algo que nos indique que aquilo é mentira se a gente não for atrás, se a gente não procurar.
visivelmente isso não vai estar tão claro pra gente. Nós temos ainda outro contexto histórico que você pode usar aqui nessa introdução, que é a questão de que no Brasil a mentira ela está vinculada desde o seu descobrimento. Quando a gente entende e estuda que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Isso é uma mentira, porque já existiam moradores aqui nativos, já existiam os índios, então o país não foi descoberto. Ele já era civilizado, ele foi apenas colonizado e explorado quando eles chegaram. Outra coisa é que os portugueses não foram os primeiros a chegarem aqui. Então, eles não vinham cegamente como conta toda a história bonitinha do conto de fadas do descobrimento do Brasil. Então, você pode dizer que nós temos a mentira, né, na nossa sociedade como algo que a gente admira e que a gente concorda desde a história do descobrimento. Acreditar, então, em notícias falsas não é algo atual que só vem com a tecnologia. É algo que vem desde as histórias contadas nos livros sobre o descobrimento do Brasil. Agora vamos entrar para algumas ideias que eu trouxe para vocês usarem como argumento. Lembrem-se sempre de interpretar o tema. O tema são os impactos que a fake news causam na sociedade. Então você tem que pensar que você vai falar nos seus argumentos sobre como isso afeta a vida das pessoas. O primeiro argumento que eu trago para vocês é a manipulação através da alienação. Os principais impactos que a fake news causa é a manipulação das pessoas através de um processo de alienação. O que é alienação? Os indivíduos alienados, eles não se preocupam com interesses e opiniões alheias, eles ficam ali naquela sua bolha. Então, eles só enxergam o que eles querem ver, né? O que foi mostrado para eles que é certo, e as opiniões contrárias, diferentes, eles excluem, não enxergam. E é muito isso que está acontecendo no Brasil. Nós temos várias bolhas e as pessoas não conseguem debater e escutar as coisas das outras bolhas. Quando você aliena as pessoas dessa forma, né, através de fake news convincentes, você acaba manipulando aquelas pessoas para pensarem e fazerem só o que as pessoas que vincularam aquelas notícias querem, que geralmente são grandes empresas, que geralmente são grupos políticos. Então a gente tem essa manipulação bem clara, principalmente nos dias de hoje aqui no Brasil. O segundo impacto que causa na sociedade, vocês podem usar como argumento, é a questão da dificuldade que os jornalistas estão tendo para dar credibilidade a assuntos importantes. Por exemplo, eles fazem notícias corretas, notícias importantes de temas que precisam ser debatidos, que precisam ser trazidos, e eles estão perdendo credibilidade, porque você não tem certeza se a notícia é falsa ou se a notícia é verdadeira. Então você vai sempre duvidar, você não vai dar credibilidade até a jornalistas sérios, e você sempre vai contestar aquela notícia que eles falaram, mesmo ela sendo verdadeira, porque você viu a notícia falsa que contesta aquilo. Segundo a pesquisa do Instituto Reuters para estudo jornalístico, as redes sociais são o principal meio de informação para as pessoas, e isso só vem crescendo. Em 2013, por exemplo, 47% das pessoas diziam que as suas principais fontes de notícia vinham das redes sociais. Em 2016, essa porcentagem já passou para 72%. E quando você vai ver, a maioria dessas notícias vem pelo WhatsApp, compartilhamento entre grupos e essas coisas. Como você vai ter veículos, né, de informação que são seguros, é difícil eles criarem notícias que sejam realmente vistas como importantes e como corretas, já que nessas redes sociais chega um bombardeamento de informações falsas, tirando a credibilidade dessas informações que eles passam tanto tempo para fazer uma matéria importante, né? Eles estudam, fazem jornalismo, fazem faculdade, depois eles correm atrás da matéria, redigem, escrevem, e mesmo assim eles são descredibilizados por uma notícia de WhatsApp. O outro argumento que nós temos, que eu vou trazer aqui para vocês, é a questão de que essas fake news, quando são vinculadas à sociedade do ódio que nós estamos vivendo, elas podem criar uma cultura muito maior de violência. Vocês têm que entender que nos últimos anos se instaurou uma sociedade onde o ódio é o principal elemento. Então nós temos ódio pelo diferente, nós temos ódio pelas pessoas que nós não conhecemos, que não pensam igual a gente. Então assim, nós temos que entender que nós já estamos numa sociedade que destila o ódio e a violência, que incita isso. E quando a gente traz uma fake news, nesse contexto você pode incitar mais ainda essa violência. Nós temos aí, nesse contexto, um caso muito conhecido, que é de Fabiana e Maria de Jesus,
uma dona de casa que morreu no Guarujá após ser linchada por um grupo de pessoas. Então ela foi espancada, torturada e morreu. Alguém publicou nas redes sociais que ela fazia ritual de magia negra com crianças e tinha sequestrado algumas crianças que estavam desaparecidas. Então as pessoas confundiram essa mulher das notícias falsas com ela, porque ela parecia semelhança e como eles descreveram, e acabaram linchando. E essa mulher morreu, ela era dona de casa, tinha 2 filhos. Então, para vocês entenderem como isso pode afetar a vida das pessoas e pode aumentar essa cultura da violência. Esse próximo argumento é muito importante. É a questão do reaparecimento de doenças já erradicadas no Brasil. Nós já sofremos com muitas epidemias no passado e as vacinas foram criadas para controlar isso. Existem muitas e muitas doenças que foram erradicadas com as vacinas. E essa campanha de fake news anti-vacinas que a gente tem atualmente nas redes sociais, ela tem feito alguns pais não vacinarem os seus filhos. Isso tem feito que eles contraiam essas doenças já erradicadas. Isso não coloca em risco só a vida da criança e da família, mas sim de toda a comunidade, inclusive do país. Porque se você tinha doença que já tinha sido erradicada, aí uma pessoa pega, aí ela passa para outra, e aí você tem casos recorrentes de novo de uma doença que não existia mais. Um exemplo disso é o sarampo, tá? O sarampo já tinha sido erradicado no Brasil há muito tempo e já surgiram novos casos nos últimos anos por causa desse movimento anti-vacina, que traz notícias erradas, tá? Falsas, que a vacina causa morte, que causa a própria doença, que é uma teoria da conspiração louca que eles tiraram da cabeça, que são pessoas que querem matar a população. Ainda continuando na área da saúde, você também tem a questão das fake news nesse período da pandemia. Vocês têm que entender que circulou muitas notícias falsas desde o aparecimento do Covid-19. Que você ia tomar uísque com mel, você não pegava o coronavírus, que a cloroquina curava a doença, que tal remédio de verme curava a doença. Vocês têm que entender que isso bota em risco a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam fielmente nas notícias que leem. Então elas deixam de se cuidar, deixam de ir no médico, tomam um remédio caseiro milagroso que foi prometido e esquecem de se cuidar, deixam as medidas preventivas porque acham que não vão pegar, acham que não pegaram e passam para outra pessoa. Muitas vezes a pessoa tá grave e aí falam que um remédio vai curar, que ela não precisa ir para o médico, que aquilo é mentira, coronavírus foi invenção para derrubar o governo. Aí a pessoa fica em casa, fica grave, muitas vezes chega a óbito. E aí nós temos pessoas que morrem, pessoas que ficam graves, pessoas que contagiam outras pessoas e as outras pessoas sofrem as consequências. Então, nós estamos interferindo na vida das pessoas. Quanto custa uma vida? Quanto vale uma vida? Uma informação falsa? Uma brincadeira? Um financiamento do empresário para aumentar as suas vendas? Outro argumento que você pode usar é que as fake news, eles impactam também na sociedade, gerando tumultos e desespero, histeria, que não é bom para ninguém. Você tem o exemplo, então, da greve dos caminhoneiros. Teve a primeira greve, né? Ocorreu aquela greve todo o tempo que vocês sabem, que impactou em muitas coisas, alta dos preços. E logo depois, pouco tempo depois, teve boatos de uma nova greve. E as pessoas se desesperaram, correram para os supermercados, estocaram comidas, correram para os postos de gasolina, estocaram combustível. Isso gera tumulto, isso gera aumento nos preços, desespero e muitas outras coisas. E o último argumento que eu trago para vocês é a questão das fake news afetarem a democracia. Eles podem alterar os rumos de uma eleição e aí você tem a falsa impressão que aquilo foi uma democracia. Democracia que quando todos votam, né, e as suas opiniões, as suas vontades são feitas elegendo um representante. Porém, às vezes, né, como aconteceu lá nos Estados Unidos com Trump e como aconteceu aqui no Brasil com Bolsonaro, esses políticos se elegem através de mentiras, fake news, né, uma rede de fake news que são financiadas por empresas, grandes empresários que querem que aquela pessoa chegue ao poder para ter favores, que a pessoa dever favores a eles, porque eles, por exemplo, defendem a liberação de arma, de determinado agrotóxico, e eu produzo aquilo e eu quero vender, então eu vou financiar várias notícias falsas para difamar as outras pessoas. As pessoas têm esse acesso, isso influencia, manipula pela alienação, como a gente falou no primeiro argumento, e as pessoas acabam votando achando que sabem o que estão fazendo, que querem aquilo porque as notícias que tiveram foram errôneas. E aí depois, quando a pessoa sabe, muitas delas se arrependem e isso não reflete a vontade geral da maioria, né? Então, é uma falsa sensação de democracia. É um instrumento, as fake news é um instrumento
que está derrubando o processo democrático. Agora, algumas ideias de intervenções para vocês. Eu vou falar resumidamente só o agente e a ação, mas vocês que vão ter que detalhar, tá? Eu trouxe 3 agentes possíveis: o governo, a mídia e a própria população. As 2 primeiras intervenções que eu vou trazer tem como agente o governo. Então, o governo ele precisa, primeiro, criar leis mais severas. Essas leis elas precisam ser efetivas. A internet e as redes sociais não podem ser uma terra sem lei. É preciso uma legislação que puna as pessoas que divulgaram as fake news, mas principalmente as pessoas que financiaram e iniciaram todo aquele processo. Outra intervenção, o governo também precisa criar um órgão fiscalizador. Não adianta eu jogar campanhas publicitárias, como está acontecendo aí com o Tribunal Eleitoral Superior. Isso é importante, mas eu também preciso de um órgão que fiscalize. Eu posso ter lei, eu posso ter campanha publicitária, mas se eu não enxergar, não achar as fake news, como é que eu vou punir as pessoas? Então eu preciso de um órgão que procure, que esteja constantemente buscando as redes sociais e tenha uma inteligência, né, de alguma investigação. Eu também posso agora cair para a mídia. Nem sempre eu gosto de colocar a mídia como agente, porque a mídia ela não tem, muitas vezes, um papel como governo, né, que tem um papel constitucional, que é de direito fazer as intervenções. Claro que a mídia, como instrumento democrático, ela precisa sim fazer algumas coisas na sociedade, mas nem sempre o dever dela fica bem claro. Mas nesse caso, a mídia ela tem um papel muito importante, porque ela também perde com as fake news. Lembra que o jornalismo sério está sendo comprometido com isso também. Então a mídia pode fazer campanhas publicitárias, como já vem acontecendo, né? Alguns sites das revistas e televisões, né? Sites como G1, Veja, Estadão, eles têm alguns bancos de dados para você ver se a notícia é falsa ou é verdadeira. Então eles já estão fazendo algumas coisas, mas precisa investir nessas campanhas publicitárias de uma forma mais firme. Outra intervenção que a mídia pode fazer é tornar mais interessante os meios mais tradicionais. Por exemplo, vocês viram que eu disse em um dos dados que a maior fonte de informação das pessoas são as redes sociais. Se a mídia tornasse a fonte dela, que é uma fonte mais confiável, jornal, rádio, TV, se ela tornasse esse meio um pouco mais atrativo do que as notícias pelas redes sociais, a gente teria uma proporção menor do alcance dessas fake news. Outro agente que pode intervir aí são as redes sociais. O Facebook, o Twitter, o Instagram. Tem tido uma polêmica muito grande esses dias. O Twitter ele já está tirando o Twitter do ar, ele está excluindo contas que vão contra a democracia, que vão contra os direitos humanos, que propagam mentiras comprovadas. Mas o Facebook e o Instagram ainda não. Então o Facebook, que é dono dessas redes, né? Que é Instagram, WhatsApp e Facebook, ainda está deixando muito a desejar nesse sentido. Tanto que essa semana que passou, teve um boicote de grandes empresas e personalidades que deixaram de usar as redes para incentivar que o Facebook, né, que tem todas essas redes sociais, que é dono, que ele comece a punir as pessoas, tirar os posts, quando for comprovado várias coisas, principalmente as fake news. Então eles precisam regular isso e punir. Nós vamos trazer hoje também a população como um agente. A população é um dos principais agentes nisso tudo. Você não pode se deixar alienar. As pessoas têm que parar de compartilhar as coisas sem checar as fontes, sem pesquisar em outras fontes diferentes. Não adianta você compartilhar uma informação que você só viu de um local. Você tem que ver se aquilo está em outros lugares. Você tem que ver se aquilo é coerente. Tem vários pontos que você pode analisar para ver se tem indícios de fake news ou não. Então a população tem que parar de ser imediatista, de achar que a urgência é a principal coisa que rege a sociedade. Você não precisa compartilhar as coisas sem antes nem sequer ler, às vezes só ler a manchete. A intervenção, lembre-se que vai depender muito do problema que você colocou. Eu trouxe algumas intervenções que elas se relacionam com argumentos que eu coloquei lá em cima. Vocês podem ver a relação. Por exemplo, da descredibilidade dos jornalistas com tornar os meios mais atrativos. Então, é uma intervenção que encaixa muito ali. Como eu trouxe no contexto a questão da urgência sem fim, de Zygmunt Bauman, e eu trago aí a população não ser guiada por essa urgência e parar para checar as fontes. Então, assim, tem várias coisas que se relacionam, vocês podem fazer um mix de tudo que eu falei, pega de um canto, pega de outro, e vocês sabendo relacionar vai ficar super legal. Então é isso que eu tinha a falar pra vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.